seletivos, assim como nós nunca tivemos um presidente honesto, hoje nós temos de verdade os direitos humanos. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Para finalizar, passo a nossa amiga deputada Cristo Nieto. Muito boa tarde a todos, senhores aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de lamentar profundamente, como foi dito aqui, pela ausência de muitos parlamentares aqui nessa casa, neste dia tão importante e emblemático, em que podemos ressuscitar a história desse menino que foi martirizado. Ele foi brutalmente morto, mas ele também foi martirizado. E eu quero agradecer aqui, efusivos agradecimentos, na verdade, eu quero dedicar aqui ao deputado Felipe Barros, que está à frente dessa audiência pública, nosso presidente aqui hoje. Felipe, eu fico muito feliz e me sinto representada também por Vossa Excelência nesse dia, porque Vossa Excelência acompanhou muito de perto este caso. Vossa Excelência que é membro desta Comissão de Direitos Humanos, e como foi dito pelo Lucas, que pertence ao Ministério de Direitos Humanos, eu acho que é a primeira vez que eu vejo na história deste ministério realmente reacender, resgatar os verdadeiros direitos humanos para todos os humanos, e não de forma seletiva. Por isso que não me espanta que a mídia esteja silente em relação a este caso. Por isso que não me espanta inúmeros parlamentares que realmente também não se manifestaram a respeito deste caso. E aqui eu quero agradecer mais ainda ao delegado que também esteve à frente deste caso, a senhora Cláudia Regina, do Conselho Tutelar. Quero agradecer também a representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senhora Aline Duarte, e a todos que passaram aqui neste dia para lembrar dessa história que jamais pode ser esquecida. Muitas pessoas que passaram por aqui lembraram da forma, e nós ouvimos os relatos dos senhores aqui sobre os detalhes deste crime bárbaro, deste crime que, sim, é um crime hediondo. E como a deputada Paula Belmonte muito bem falou, aonde está a prioridade da infância? Muitos parlamentares passam por aqui e falam que a criança realmente deve ter um lugar de destaque. Por quê? Porque nós devemos proteger a infância. Nós precisamos proteger as nossas crianças. E aqui eu quero ser a voz de muitos pais, mães, de muitas famílias. Nós, enquanto parlamentares, somos representantes da sociedade que tem os seus valores, que tem os seus princípios, e sim a sociedade que é conservadora. Doa quem doer. Agora, em relação ao caso Juan, há pessoas que dizem não é uma questão ideológica. Mas vejam, eu gostaria de perguntar a este plenário, quem aqui conhece o caso do Dr. John Money e do David Heimer? Muitas pessoas não conhecem. Mas nós só vamos entender o que é ideologia de gênero se nós estudarmos a ideologia de gênero, nas suas origens, na sua fonte, nas fontes primárias. E quando nós entendemos, quando nós vemos e estudamos o caso do David Heimer, nós percebemos uma analogia a este caso. David Heimer simplesmente também teve o seu pênis decepado, também foi mutilado e foi obrigado a se comportar como uma menina por sua família. E qual foi a consequência? Suicídio, alcoolismo, depressão. Ou seja, uma pessoa vítima da ideologia de gênero, o que é capaz de fazer? Destruir uma família. E nesse caso do Juan Michael, nós percebemos exatamente isso. A motivação, sim, de ideologia de gênero. Uma mãe que obrigava o seu filho a se comportar como uma menina. O menino que teve o seu pênis decepado, que era obrigado a se fantasiar como menina. Veja, um atentado contra a natureza humana querida e criada por Deus. E vejam, mais ainda, dizer contrário a isso, dizer que não foi uma motivação ideológica, é negar a realidade dos fatos, que nós ouvimos aqui da boca do nosso delegado de polícia que acompanhou esse caso. Então, nós precisamos, sim, abrir a nossa voz e delatar este absurdo, esta aberração. A ideologia de gênero que é, sim, extremamente destrutiva de lares. Nós, quando falamos de famílias, nós queremos fortalecer as famílias, fortalecer os vínculos, como a senhora Cláudia muito bem falou, que também faz parte do objeto de atuação do Conselho Tutelar. Nós queremos fortalecer famílias.
E a ideologia de gênero ela vai completamente contrária aos lares, porque a ideologia de gênero destrói famílias, como nós vimos aqui, o caso do Juan. Então, para mim, sinceramente, eu falo com muita dor, com muito pesar, tentando, de fato, resgatar, relembrar a dor desse menino, porque nós não podemos nos fazer indiferentes a isso, como muitos tentam fazer. Nós precisamos olhar para esse menino que tanto sofreu, por isso que eu disse, resgatar o protagonismo e o martírio do Juan. Porque esse menino, ele sofreu na pele o que é realmente uma ideologia nefasta e o que ele é capaz de fazer. Então, que nós, parlamentares, tenhamos, sim, essa missão e tenhamos essa responsabilidade de lidar com esses casos. Por isso que a mídia se cala. Mas nós não podemos nos calar, não. Foi dito aqui que muitas leis, de fato, não têm a sua devida eficácia, não produzem seus frutos, seus efeitos. Realmente, essa casa é uma casa de leis. A nossa competência é legislativa e é também fiscalizatória. Portanto, nós precisamos fiscalizar os conselhos tutelares para ver se eles estão atendendo a sua função, a função precípua de atender essas crianças. Nós temos que ir atrás, sabe de quem? Do Ministério Público, que muitas vezes se cala. Agora, engraçado, cadê o Ministério Público nesse momento? Eu fico impressionada, porque quando os pais querem, por exemplo, educar os seus filhos dentro de casa, o Ministério Público vai lá, porque é contra o homeschooling, e vai ao encalço dessas famílias. Perseguem as famílias. Agora, e nesse caso? O menino estava não sei quanto tempo fora da escola e o Ministério Público nada fez. Então nós precisamos sim cobrar essas autoridades públicas, porque esse é o nosso papel. E se nós queremos resgatar valores, princípios que fazem parte da nossa nação brasileira, nós temos que enfrentar com coragem e com responsabilidade esses casos. Então eu quero, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência, Felipe Barros, por essa iniciativa muito honrosa, bastante nobre, de requerer essa audiência pública para que nós pudéssemos trazer para esta casa este debate que é fundamental. É sim um combate à ideologia de gênero, não deixa de ser, porque a motivação foi ideológica, mas é também uma forma de nós salvaguardarmos a infância de todas as crianças. Quando nós falamos de defesa da vida, sim, falamos de defesa da vida desde a concepção até a morte natural, portanto, todas as fases da vida. E o que mais eu poderia dizer é que eu gostaria apenas de deixar um apelo. Não vos conformeis. Não vos conformeis com esse caso. Porque se nós nos conformarmos, nós estamos sendo absolutamente irresponsáveis e nós não estaremos atendendo a nossa função precípua de parlamentares que representam a população brasileira, que espera muito de nós. E esse governo está pronto para muito bem representar a sociedade. Não é à toa que nós temos, sim, o Ministério de Direitos Humanos, que está muito atento a esses detalhes, com o objetivo de enfrentar esse crime bárbaro para que ele jamais ocorra com outra criança. Embora nós saibamos que devem haver inúmeros Juans, mas nós precisamos trabalhar para que este caso seja o último. Então, conto com o apoio e faço esse apelo aos nobres parlamentares aqui presentes e também os ausentes, que essa voz aqui de todos que falaram aqui hoje possa ecoar para além deste plenário e possa chegar no coração de todos aqueles para que possam lutar com veemência pelas nossas crianças, pelo Brasil, para que busquemos o melhor para o nosso país. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado, deputada Cris Tonieto. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu também vou fazer as minhas considerações. E aí passo a palavra para cada um deles para que respondam aos questionamentos ou façam as suas considerações finais também, no prazo de 5 minutos para cada um. Mas antes eu não posso deixar de registrar aqui os meus imensos agradecimentos ao doutor Guilherme, e no seu nome, doutor, eu agradeço toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Primeiro, pelo trabalho que fez, que tem feito. Em segundo lugar, pela sua disponibilidade desde o primeiro momento que eu entrei em contato, disponibilidade para vir a casa e para esclarecer os fatos envolvendo o crime nefasto do menino Juan. Agradecer a Cláudia, em seu nome, Cláudia, agradecer também todo o Conselho Tutelar do Distrito Federal, pela acolhida que teve com a menina Luena, pelo trabalho que vocês desenvolvem, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o país. E estenda esses agradecimentos a todo o Conselho Tutelar aqui do Distrito Federal. E também agradecer a Aline, em seu nome, Aline, agradecer e parabenizar
todos os integrantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Porque é verdade, muita gente no começo do ano, deputada Cris, vinha me perguntar, mas por que é necessário direitos humanos? Vamos extinguir o Ministério dos Direitos Humanos, deputado Paulo. E eu sempre fui contra, porque direitos humanos é isso. É a proteção da criança, é a proteção do adolescente, é a proteção daqueles que não têm voz. Não é a proteção do bandido, não é a proteção daqueles que precisam estar isolados da sociedade, não. É a proteção dessas pessoas indefesas que são as crianças e os adolescentes. Então, parabenizo vocês pelo trabalho. E não posso deixar também de parabenizar todos os meus amigos e colegas deputados que aqui estiveram, que já passaram desde o começo dessa reunião. É fato, poucos no número, mas a qualidade enorme, gigantesca. E aqui eu quero fazer coro ao meu amigo deputado Marcel Van Hatten, Partido Novo do Rio Grande do Sul, que em outras reuniões dessa mesma comissão, a Comissão de Direitos Humanos, esse plenário estaria lotado. Essa semana mesmo, para ouvirmos o Glinwald, o suposto jornalista, plenário lotado, 9 horas de oitiva do Glinwald. Fizeram a festa, fizeram o circo deles aqui dentro. Se fosse para a gente discutir a anistia, as pensões gordas que muitas pessoas recebem, certamente isso aqui estaria lotado. Se fosse para criticar a polícia, para criticar o Moro, se fosse para fazer uma audiência pública da Marielle, isso aqui estaria lotado. É claro que todo mundo quer saber quem matou Marielle. Mas vejam só aonde está a hipocrisia, porque as pessoas que querem saber quem matou Marielle não estão aqui para ouvir do crime do menino Juan. Não estão aqui. O nome dessa comissão é Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E eu posso afirmar que não existe minoria hoje que precisa ser mais defendida do que a criança ou adolescente. Porque a criança e o adolescente não tem sindicato que as defenda, não tem associação que as defenda, não tem militância organizada que as defenda. Temos nós, vozes aqui isoladas, vocês, o Conselho Tutelar, Polícia, Ministério, que tem tentado dar voz a quem não tem voz. E é impossível que no final dessa audiência pública a gente não fale o português correto. Ideologia de gênero. O doutor Guilherme se ateve aos fatos e, como delegado da Polícia Civil que investigou o caso, fez isso de uma maneira corretíssima, fez com maestria. Mas nós, parlamentares, podemos falar a verdade com V maiúsculo. A ideologia de gênero foi fator decisivo para a morte do menino Juan. Foi fator decisivo porque senão não teriam cortado o pênis e os testículos daquele garoto. Se não fosse um fator decisivo, não teriam forçado aquele garoto a se transformar numa menina. E a deputada Cristo Nieto muito bem lembrou do caso do Dr. Money, que guarda um paralelo muito grande com o caso do menino Juan. Imprensa, não sei se tem alguém da imprensa aqui, mas eu faço um clamor para a imprensa desse país. Noticiaram a Marielle, tem que noticiar para cobrar quem matou. O caso Nardoni, noticiaram, o Brasil ficou em choque, tem que cobrar. É claro que tem que cobrar, esse é o papel da mídia, esse é o papel da imprensa. Mas calaram-se, silenciaram-se diante do caso do Juan. Poucas notas da imprensa sobre esse caso. E aqui meu pai, que está em Brasília, faz uma boa observação. Falaram mais do caso Neymar do que do caso Juan. É um fato. E por que se calaram, deputada Cris, deputado Jordi? Porque eram duas lésbicas. E a gente precisa aqui falar a verdade. Eu não me importo com a opção, com a condição sexual de cada um. Cada um faz o que quiser dentro de 4 paredes e eu não tenho nada a ver com isso. Mas existe hoje no nosso país uma imposição, uma tentativa de enfiar a goela abaixo da população brasileira, que homossexuais são sempre vítimas. Vítimas de uma suposta homofobia que existe no nosso país, sendo que, na minha visão, o nosso país é um dos países mais
liberais do mundo no quesito sexual. Mas existe uma tentativa, inclusive da própria grande mídia, de enfiar a goela abaixo de todos nós, que homossexuais são sempre vítimas. Sendo que nós sabemos que, independente da opção da condição sexual da pessoa, a pessoa, sendo homossexual, também pode cometer crime, como esse é o caso do Juan. E, em segundo lugar, pelo qual a mídia se calou, é óbvio que é porque, no fundo, é um caso que traz à tona para todos nós, para a população do Brasil que nos assiste, a ideologia de gênero. E aqui, antes de finalizar e passar para os nossos convidados, eu não posso deixar também de encerrar essa reunião sem falar do ativismo judicial que o STF vem praticando no nosso país. Ministros togados, que são, na verdade, ditadores togados, e falo aqui porque tem imunidade, se quiserem me prendam. Ditadores togados, porque agora querem legislar. Querem falar que homofobia é racismo. Se eles querem legislar, eles têm que tirar a toga, disputar as eleições, ganhar as eleições e vir aqui conosco legislar. Mas sabe por que não fazem isso? Vocês acham que Gilmar Mendes ganha uma eleição? É claro que não. Mas querem legislar através do Supremo Tribunal Federal. E o julgamento recente da criminalização da homofobia, julgamento este, inclusive, promovido por um partido político aqui de dentro, que não aceita a derrota no plenário e se socorre do ativismo judicial do STF. É inadmissível que a gente continue aceitando o ativismo judicial dos ditadores togados do prédio de lá da Praça dos Três Poderes. Esse julgamento, muito aberto, ilegal, inconstitucional, no final das contas, deputado Carlos Jordi, quer nos censurar, quer que a gente fique calado em relação à ideologia de gênero. É a mordaça. Tenho certeza que nós não iremos nos calar. Nós não iremos nos calar diante dos casos de ideologia de gênero no nosso país. E aqui eu quero fazer um clamor para todos os deputados que estiveram aqui presentes. Nós tivemos algumas sugestões de encaminhamentos, tanto de projeto de lei, quanto de cobrança das autoridades, como, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. Eu não tenho nenhum problema de vaidade para falar que eu tenho que ser o autor desses projetos. Pelo contrário, eu acho que nós que estamos aqui, nossos colegas de partidos, nossos amigos deputados, nós temos que nos unir e protocolar esses projetos, esses requerimentos em conjunto. Porque se cada um de nós fizer individualmente, vai ser mais um projeto dentro dos não sei quantos mil projetos que estão aí engavetados nessas comissões ou no plenário. Então, eu acho que é hora de nós, como parlamentares, nos unirmos, estudarmos o que deve ser feito, todos nós assinamos em conjunto, e aí a gente mostra a nossa força e pressiona quem tivermos que pressionar aqui dentro dessa casa para que os projetos finalmente andem. A vida do Juan, nós não vamos conseguir trazer de volta. Mas nós não podemos deixar que a memória da curta vida deste menino aqui seja simplesmente apagada e enterrada junto com ele. Nós precisamos lembrar, para sempre, quem foi o menino Juan, o porquê ele morreu, porquê ele foi assassinado, e, acima de tudo, impedir que outros casos como esse aconteçam no nosso país. Passar, e agradeço mais uma vez a presença de todos, e vou passar agora ao doutor Guilherme para que faça suas considerações e responda aos questionamentos. Senhores, eu quero falar com o deputado Felipe Barros que a mim não incomoda nada essa comissão estar vazia, porque até o dia do crime da criança, poucos dias depois, não tinha nenhum tipo de espaço. E o senhor foi lá na delegacia nos procurar. Era um representante do Congresso lá. E hoje, pelo que eu anotei aqui, desculpe os que eu não sei, não conheço, temos pelo menos 12. Era um, temos 12. Se temos 12, é porque essa corrente está se ampliando. A deputada, que não me recordo o nome, a deputada Bia, ela falou de espiral de silêncio.
Não, agora nós temos voz. Começamos com uma voz, comecemos com aquele grito, aquele grunhido, não tão alto, não tão baixo, do Juan, na hora que tomou a primeira facada. E agora fomos lá com o deputado Felipe Barros, e agora com a voz dos senhores. Então, eu estou muito feliz. 12 pessoas é um número que nós sabemos, 12, como os apóstolos, é um número que sempre significa algo de bom. Então, eu quero falar para os senhores que a mim me alegra muito ter participado disso. E quero falar a cada um dos deputados que eu anotei ali sobre os questionamentos. O deputado Carlos, sobre a motivação. O meu trabalho como policial, e para o bem de todos, para todos, tem que ser isento e imparcial. E isso não significa hipocrisia, porque eu me atenho aos fatos. Nós temos elementos de religião, nós temos elementos financeiros, nós temos elementos de vingança, mas também temos elementos de ideologia de gênero. Hipocrisia não tem nada a ver com isenção e imparcialidade. Continuo imparcial e isento, tanto que meu trabalho prova isso. Direitos humanos, como todos os deputados falaram aqui, são para todos. E aqui eu levanto a primeira tônica dessa reunião, apartidarismo. É isso que eu vejo aqui. Embora outros partidos não estejam, eu não sei quais são e não me interessa, mas eu vejo no discurso de todos os senhores, todos, absolutamente todos, o apartidarismo. Esses primeiros passos que nós damos aqui, com a reunião dos senhores, incita a discussão, a mobilização, o olhar crítico às falhas do Estado e, o que é melhor ainda, a promoção da correção dessas vicissitudes, né? E se vamos ter instrumentos legislativos para corrigir, que bom que seja. Um deputado falou a respeito da prisão perpétua. Nós não temos isso no nosso sistema. Eu também não posso incriminar a ideologia de gênero, porque não é legalizada. Como delegado, eu me atenho à lei. E se uma lei for produzida nesse sentido, eu vou segui-la. Porque há elementos, sim. Há elementos, sim, mas não há legalização desse tema. Se Marielle é uma voz, Juan também será uma voz a esse respeito no Brasil. E isso não me constrange em nada, porque me ative aos fatos. Me ative aos fatos. E outra coisa que eu quero dizer a respeito de cada um dos deputados, do deputado Júnior Bozella, né, que ele falou a respeito da legalidade desse tema, a deputada Soraya, sobre a efetividade dos órgãos, os setores da justiça, a morosidade, tudo isso é ambientado aqui, é para isso que nós estamos aqui, por isso que os senhores me chamaram para cá, né? O Juan, ele não vai estar mais envolto nessa espiral de silêncio que vai fazer com que setores me tenham pressionado. O deputado Cabo Júnior me perguntou se sofri pressões. Sofri, sim. Sofri pressões de outros setores para que enviesasse a motivação do crime para uma motivação religiosa. Qual o interesse disso? Tal qual não fiz na questão de ideologia de gênero, também não fiz no motivo religioso, porque nós temos ingredientes em vários sentidos que compõem a motivação do crime. Mas, repito, hipocrisia não é para se confundir com isenção e imparcialidade, é assim que eu faço o meu trabalho. Sobre prisão perpétua, sou a favor, sim. Ele falou, mas como é que a gente age isso na lei? Buscando os elementos de convicção que a responsabilize por todos os outros crimes que ela fez. Se nós nos mantivéssemos presos apenas na execução do crime, essas duas senhoras pegariam no máximo 20 anos de cadeia. E com as benesses que a lei, né, dá a elas sairiam com 8 anos. Graças ao trabalho que nós fizemos lá, do Acre, de uma ponta a outra do Brasil, uma pena de 20 anos saltou para 67 anos. E me desculpe, mas eu tenho muito prazer de falar isso para vocês. Ficamos 10, 11 dias sem dormir, fizemos diligência de meses em dias para que ela tenha a prisão perpétua dela. Então, sobre os questionamentos, senhores, eu não vou me estender muito. As motivações são variadas, deputado. São desde a ideologia, a religiosidade, a financeira e a vingança, preponderando, sim, essa questão de ideologia, por todos os fatos que eu já citei,
mas no meu relatório constam todos. Houve falhas do Estado, houve sim, houve um sentimento ruim por parte da mãe com o filho, e é por isso que a Comissão de Direitos Humanos entra aqui, porque a criança estava, sim, abandonada, não é isso? E é por isso que nós estamos aqui. Há um sentimento de isenção total, e eu quero falar para você o seguinte: as tônicas que nós temos é uma mobilização dos setores da sociedade que estão omissos, a discussão para a correção de falhas, e o que é melhor ainda, tudo isso voltado para o restabelecimento de pilares sociais que foram esquecidos. E como isso se dá? Com essas ações. Eu agradeço muito aos senhores e encerro aqui o meu pronunciamento. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme. Passo a